Comecei a trabalhar como babá, os pais me deram um conjunto assustador de regras. Achei que tinha ganhado na loteria quando uma família rica me pagou R$ 800 para cuidar de seu filho por uma noite. Jamais poderia imaginar que essa decisão mudaria minha vida para sempre. As crianças eram extremamente bem comportadas e tudo correu bem na primeira noite. O jovem casal deve ter pensado que fiz um bom trabalho, pois logo a notícia se espalhou pelo bairro rico que eu era uma excelente escolha como babá. Isso era perfeito para mim. A maioria das famílias daqui paga muito melhor do que na minha vizinhança, já que são de linhagens ricas, mas sempre desconfiei de algumas delas. Você ouve boatos sobre pessoas muito ricas, histórias sinistras, mas nunca acreditei realmente nelas. Às vezes cuido das crianças por algumas horas e ganho algumas centenas de reais. Em outras ocasiões os pais querem que eu fique a noite toda enquanto vão a um hotel buscando uma pausa dos filhos. É nessas horas que ganho mais. Há alguns dias um casal me mandou uma mensagem perguntando se eu poderia passar a noite em sua mansão e cuidar de sua filha de 7 anos. Aceitei alegremente sem saber que talvez fosse a última vez que veria o mundo lá fora. Quando o dia chegou, dirigi meu velho Jeep até a entrada do bairro e subi uma estrada privada que nunca havia notado antes, pois estava escondida entre as árvores que cercam o lado norte da cidade. Dirigi por essa estrada sinuosa por cerca de 10 minutos até finalmente avistar a casa. De todas as casas em que trabalhei, essa era sem dúvida a mais impressionante. Esperava ganhar um bom dinheiro ali. Saí do carro e caminhei até a porta da frente, onde bati na imensa porta de madeira. Pouco depois, uma bela mulher por volta dos 30 anos abriu e se apresentou como Sra. Collins. Ela chamou o marido e em seguida um homem igualmente atraente, também na casa dos 30. Desceu a escadaria majestosa carregando uma menininha adorável nos braços. O casal parecia ansioso para sair, e embora ambos fossem lindos, dava para perceber o cansaço que tentavam esconder, resultado dos desafios de cuidar de uma criança de 7 anos. Estavam claramente empolgados com a ideia de ter uma noite só para eles e pareciam querer partir o quanto antes. No entanto, a Sra. Collins me entregou alguns papéis dizendo que tinha anotado algumas instruções para eu seguir durante a noite. Ela enfatizou o quão importante era seguir suas orientações e assegurei que daria uma olhada. Rapidamente dei uma olhada nas instruções antes de dobrá-las e guardá-las no bolso. Léria com mais atenção depois. Sua filha Samantha era uma menina encantadora que se apegou a mim quase de imediato. Pelo menos foi o que pensei. Passamos as próximas horas jogando e assistindo TV. Depois de terminarmos o 5º episódio de Os Jovens Titãs em Ação, percebi que estava ficando tarde e perguntei a Samantha qual era seu horário de dormir. Ela deu de ombros sem realmente me dar uma resposta, e foi então que me lembrei das instruções da Sra. Collins. Retirei os papéis dobrados e passei os olhos rapidamente por eles. Vendo as palavras, Samantha deve estar na cama antes das 20 horas. Olhei o relógio e eram quase 19h45. Parece que já é hora de dormir, eu disse. Ajudei Samantha a levantar do sofá para prepará-la para dormir. Ela escovou os dentes e eu a aconcheguei em seu imenso colchão king size. Desejei-lhe boa noite e estava saindo do quarto quando ela disse algo que me fez parar. Não esqueça de trancar minha porta antes de sair, disse ela. Parei e me virei para ela confusa. O que você quer dizer com trancar a porta? E se você precisar ir ao banheiro no meio da noite? Ela me olhou inocentemente e deu de ombros novamente. Não sei, mas mamãe sempre tranca minha porta antes de eu dormir. Ela diz que faz isso para me proteger e se proteger. Não me lembro do que acontece depois que adormeço, mas mamãe diz que sempre tento sair do meu quarto à noite, o que é ruim. Olhei para ela atônita. Não sabia o que dizer. Que tipo de pais trancariam a filha no quarto à noite? Ela então disse: mamãe me disse que deixaria instruções para você seguir e trancar minha porta é uma delas. Eu gaguejei de volta. Ok, Samantha, vou trancar sua porta. Boa noite, querida. Ela me deu um grande sorriso e se virou na cama. Fechei a porta dela e notei uma trinca instalada no batente que permitia trancá-la pelo lado de fora. Tranquei a porta e voltei para o andar de baixo para ler o restante das instruções da Sra. Collins. Quando vi os papéis pela primeira vez pensei que eram apenas instruções sobre quais programas Samantha não podia assistir ou como operar o sistema de som, mas ao começar a lê-los percebi que estava completamente enganada. Comecei a leitura. Olá, Anne. Estou tão feliz que você aceitou passar a noite e cuidar da Samantha para nós. Ela é um anjo. E tenho certeza de que vocês duas se darão muito bem. Sei que nossa casa pode parecer velha e assustadora, mas não se preocupe porque nada de ruim acontecerá a você desde que siga algumas instruções simples.
Primeiramente, Samantha precisa estar na cama e com a porta trancada antes das 20 horas. Não abra a porta do quarto dela após esse horário. Repito, não abra a porta do quarto da Samantha após as 20 horas. Ela tentará de diversas maneiras convencê-la a abrir a porta. Ela vai chorar, gritar e ameaçá-la até que você ceda, mas não a escute. Ela não pode lhe machucar enquanto a porta estiver fechada. Neste ponto fiquei confusa. Por que deixaria ela trancada se estivesse gritando e chorando para sair? Havia algo muito estranho acontecendo, mas continuei a leitura. Entre 20 horas e 30 e 21 horas e 30, certifique-se de permanecer na sala com as luzes acesas. Por volta deste horário você pode ouvir arranhões e rosnados vindos do quarto de Samantha ou de outras partes da casa. Esses ruídos não são preocupantes desde que fique na sala. Assista TV para passar o tempo. Temos muitos filmes à sua escolha. Após as 21 horas e 30, não se aventure por áreas escuras da casa. Recomendo que ligue o máximo de luzes possíveis antes das 21 horas e 30 para que não fique acidentalmente presa no escuro. Pode ser que você veja um par de olhos amarelados de gato olhando para você na penumbra de vez em quando. Não encare por mais de 30 segundos. Estas regras estavam ficando cada vez mais estranhas. Comecei a suar, sentindo-me presa ao chão enquanto lia as regras rígidas estabelecidas. Por que concordei com este trabalho? Por volta das 22 horas, pode parecer que há várias pessoas andando no porão. Não se preocupe, pois desde que fique longe do porão elas não podem chegar até você. Sei que parece improvável, mas por volta desse horário você começará a sentir uma vontade incontrolável de descer ao porão. Se isso acontecer, vá até a cozinha e beba um copo frio de leite. Isso geralmente ajuda. A vontade provavelmente passará depois de uns 10 minutos, mas se após 10 minutos a vontade ainda persistir e você achar que não conseguirá resistir à tentação de ir até o porão, ligue para mim ou para o Sr. Collins e diremos o que fazer. Agora, esta próxima parte é muito importante. Você dormirá em nosso quarto de hóspedes no andar de cima durante a noite. Antes de ir para a cama, certifique-se de deixar um prato do lado de fora de sua porta com um pedaço de bife cru. Você encontrará o bife na nossa geladeira. Deixe também um copo de leite ao lado do prato. Por fim, não coma carne depois das 20 horas. Eles podem ver isso como uma ameaça e provavelmente atacarão você. PS, durante a noite você pode ouvir um cão choramingando em algum lugar dentro da casa. Nós não temos um cão, então não vá procurá-lo. Quando terminei de ler as regras percebi a situação em que havia me metido. Eram 20 horas e 31 e os ruídos de rosnados já começavam. Parecia que vinham de todos os cômodos da casa. Minhas mãos tremiam enquanto eu relia as instruções, começando a entender o que estava acontecendo. Estava presa em uma casa com algo longe de ser normal. Os rosnados estavam ficando mais altos e pareciam vir de todas as direções. Me forcei a manter a calma, respirando fundo. Tinha que seguir as regras por mais bizarras que fossem. Nas horas seguintes as coisas só ficaram mais estranhas e aterrorizantes. Os rosnados viraram arranhões, e às vezes eu ouvia um choro abafado, como de um cachorro, mas lembrei do recado da Sra. Collins. Eles não tinham um cachorro. Fiquei na sala com as luzes acesas conforme instruído e esperei. A vontade de ir ao porão era forte, mas resisti indo à cozinha e tomando copos de leite. Por volta das 22 horas ouvi o som de passos no porão, mas não desci. Permaneci na sala assistindo à TV para me distrair do barulho. Foi durante um desses momentos que notei um papel diferente na mesa de centro, um papel que estava escondido sob uma revista. Era um plano alimentar para Samantha escrito com a letra caprichada da Sra. Collins. Meu coração acelerou ao lê-lo. Era um cardápio semanal, mas não era o habitual. Fígado na segunda-feira, rins na quarta-feira e coração na sexta-feira. Era uma dieta composta por órgãos humanos. Meu estômago revirou ao confrontar a terrível verdade. Samantha não era uma criança comum, ela era algo mais. Ao assimilar essa realidade ouvi um estrondo vindo do andar de cima. Soava como uma porta sendo arrombada. O barulho foi seguido por passos leves na escada. Samantha. Eu podia ouvi-la cantarolando uma canção de ninar enquanto descia, sua voz ecoando pela casa silenciosa. Meu coração martelava no peito enquanto permanecia paralisada no lugar. A mente a mil, recordei-me das instruções da Sra. Collins e de sua insistência para que eu as seguisse à risca, mas já era tarde demais. Cometi um erro terrível e estava prestes a pagar o preço. Eu ouvia Samantha se aproximar, seu canto ficando cada vez mais alto. Foi então que percebi a terrível verdade. Eu não estava ali para cuidar de Samantha, estava ali para alimentá-la. Eu era a refeição.